Boa noite a todos. Nós vamos começar com uma historinha que eu já contei aqui. Não é uma história. A história judaica são todas verídicas. Uma história que eu já contei aqui e vale a pena repeti-la. Certa vez, nos anos 50, um noivo e uma noiva, um Hassid e uma Hassidah, né, um casal hassídico, estavam casando bem do lado do Seventh Cemetery, do quartel-general da Sinagoga Central em Crown Heights, no Brooklyn, em Nova York. E nos anos 50, o próprio Rebbe estava fazendo um casamento. E chegou o momento do noivo colocar um anel no dedo da noiva. Na verdade, segundo o costume judaico, o dedo principal, o dedo indicador. Então, na hora da cerimônia da Rupá, do palio nupcial, da cerimônia religiosa de Kiddushin, santificação, o noivo foi pôr o anel no dedo indicador da noiva. Só que o anel caiu. E era de noite, na calçada, ninguém tinha celular com lanterna há 60, 70 anos atrás, né? E aí todo mundo procurando o anel. E na frente do Rebbe, alguns segundos pareciam uma eternidade. E aí, então, acharam o anel que rolou na calçada. O casamento era feito do lado de fora do Seventh Cemetery, a céu aberto de noite. Tinha umas lâmpadas lá, mas nada assim muito forte, né? E aí acharam o anel. E quando o noivo ia continuar a cerimônia para colocar o anel no dedo da noiva, como consolidação do compromisso firmado de aquisição do acordo mútuo entre as partes, aí o Rebbe olhou bem profundamente para o rosto do noivo, bem profundamente, do rosto da noiva estava com um véu, né? Com o rosto coberto, e aí o Rebbe falou o seguinte: agora sim podemos continuar a cerimônia do casamento. O Rebbe ele quis dizer sutilmente que havia uma diferença de sincronização no tempo entre aquilo que foi pré-estipulado nos mundos espirituais e o ritmo do desenrolar dos fatos e do correr do tempo aqui embaixo. Então, Hashem teve que fazer rolar um anel para sincronizar o tempo. A diferença entre o pré-estipulado, o pré-programado, lá acima no mundo espiritual era de alguns segundos. Então Hashem fez cair o anel e rolar na calçada da rua para todo mundo procurar o anel. Isso levou alguns segundos. E aí, então Rebbe disse, agora sim está sincronizado o tempo lá de cima e o tempo lá de baixo. E é exatamente isso que acontece quando nós nos programamos para que ocorra qualquer evento, mesmo uma aula de Zoom pela internet, e por motivos alheios à nossa vontade, isso não ocorre, porque tudo tem o seu tempo devido. E o tempo devido, por motivos que só Deus sabe, teve que começar com alguns minutos atrasados, talvez para eu poder contar essa história novamente e servir de inspiração para a vida de todos. Muitas vezes nós criamos expectativas que as coisas precisam ocorrer aqui e agora. Quem disse que as coisas precisam ocorrer exatamente de acordo com o nosso planejamento? Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele. E nem sempre o planejamento divino é coincidente com o nosso planejamento. Então, nós temos que ter a humildade de, apesar de nos prepararmos, apesar de nos programarmos, apesar de todo o esforço empreendido, as coisas, os fatos e os acontecimentos não ocorrerem exatamente de conformidade à nossa expectativa, então é um excelente momento, é uma excelente oportunidade para nós baixarmos a cabeça e nós nos autoanularmos com muita humildade e nos prontificarmos a receber os desígnios divinos. E, muitas vezes, fazem com que aquilo que estamos esperando possa ocorrer
um pouquinho diferentemente daquilo que foi programado. Isso é espiritualidade. Isto é uma manifestação de humildade. E uma vez humildes, Hashem pode adentrar a nossa vida. Tem aquela parábola, né, do empresário que estava no escritório, e era a época que tinha interfone, né, da sala da secretária para o empresário, para o diretor. E a secretária liga e falou: o seu fulano é o seguinte, tem alguém aqui querendo falar com o senhor. Aí ele pergunta: quem é nessa hora do dia? Ela falou: olha, ele está dizendo que é Deus. Ele falou: Deus? Quer falar comigo? Nessa hora do dia? Eu estou super ocupado. Por que ele não me procurou mais cedo? Ou por que ele não me procurou no final do expediente? Bem no meio do dia? Eu estou ocupado. Fala para ele que eu ainda não cheguei, o que eu já fui embora, o que eu estou na produção. Dá uma desculpa qualquer aí, que agora eu não posso falar com Deus. Pelo amor de Deus. É a Hashem que decide quando vai entrar na nossa vida. E a gente tem que estar pronto, de portas abertas, esperando do lado da porta, falando: Hashem, pode entrar. Ou seja, Deus entra na nossa vida de acordo com a disponibilidade nossa. O problema não é Deus entrar na nossa vida, o problema é nós deixarmos a Kadosh Baruch Hu, sagrado, bendito seja, todo-poderoso, entrar em nossas vidas. Essa é a grande lição da disponibilidade, da acessibilidade. Com humildade, nós podemos receber Deus, que a gente está esperando ele entrar por uma porta, mas ele tem muitas portas para entrar na nossa vida. Talvez não dessa porta, talvez de outra porta, ou da segunda, da terceira, da 10ª porta, da 20ª porta, ou daquela porta dos fundos, que a gente nem está esperando Deus. É exatamente por lá que Deus vai acabar se encontrando conosco. Então, a gente tem que estar esperando pela revelação de Hashem, por formas diversas, e oportunidades diversas, e circunstâncias diversas da nossa vida. Isso está ligado com o nosso assunto de hoje, como tema proposto, que é exílio e redenção, escuridão e luz. Qual o mais importante? O exílio ou a redenção? Todo mundo pode falar automaticamente, é claro que é a redenção. Não, a redenção é uma consequência natural do exílio. Está escrito no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, que, por um lado, uma hora, um momento de deleite, de prazer, principalmente espiritual. Prazer físico tem momento para começar e tem momento para acabar. Prazer espiritual tem momento para começar, mas para acabar, nem sempre. Pode ser eterno, pode ser contínuo, pode ser constante, pode ser perpétuo. Então está escrito que deleite e prazer espiritual do mundo vindouro, um momento do mundo vindouro, é mais significativo e mais intenso do que todos os prazeres e todos os deleites, mesmo espirituais, desse mundo, do mundo físico e material e do aqui e agora. Por outro lado, está escrito no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, que um momento de tshuva, retorno a Deus, e ma'asim tovim, boas atitudes, bons atos, atos de solidariedade humana, atos de conexão com Deus desse mundo, um momento dessa atuação nossa, da nossa alma, dentro do corpo e no mundo onde Deus está oculto, um momento desse mundo, nesse aspecto, vale mais do que toda a nossa atuação no mundo vindouro. Porque quando Deus estiver totalmente revelado no mundo, aí vai ser fácil a gente servir a Deus. O que vale mesmo é o aqui e o agora, em termos de conexão com Deus. E a redenção é um desdobramento natural da atuação individual e coletiva do povo de Israel, em particular, por extensão, de todos os Bnei Noach, todos os monoteístas e, de uma forma geral, a humanidade como um todo.
Deus está se deleitando, é Ele que se deleita com prazer infinito em relação a cada passo que nós damos, mesmo no mundo limitado, obscuro, onde não vemos Deus claramente, onde nós temos que ser motivados pela fé para criarmos conexões com o divino, e não é batatinha, e não é fácil. Esse mundo nos puxa para baixo, e a gente tem que dar uma do contra, e devemos nos esforçar ao máximo para nos elevarmos, para subirmos, mesmo contra a corrente. Já falamos aqui anteriormente que o salmão, aquele peixe famoso, que tem um gosto diferente de todos os outros peixes, quando ele está no rio de montanha, de corredeira, que as águas são caudalosas, elas são revoltas, as águas correm, né? E há pequenas cachoeiras, não vamos chamar de cachoeiras, pequenas quedas d'água, em pequenos desníveis no leito do rio, e aí o salmão, para desovar, por algum motivo, da densidade da água, da temperatura, ou por algum outro motivo que eu desconheço, o salmão quer desovar no alto leito do rio. Então, o que ele faz? Ele se esforça bastante para ir contra a corrente de água. A corrente de água ela está numa certa intensidade, fazendo pressão nas pequenas quedas d'água para baixo. Ele tem que aplicar uma força dobrada ou triplicada, mexendo com as suas nadadeiras. Ele aplica uma força número 1. Isso aqui faz parte da mecânica, estudo da física, particularmente estática, aplicação dos vetores. Ele faz uma força contrária, uma força de mesma intensidade da água, para anular a força da água. Depois ele tem que fazer uma segunda força dobrada para conseguir se apoiar na própria água que está correndo contra, e para se apoiando nela com as suas nadadeiras, conseguir se esforçar ao máximo, batendo a cauda e as nadadeiras para subir água acima e desovar no leito alto do rio. Incrível! Hashem nos mostra aqui, por uma mensagem clara da natureza, como uma criaturazinha, como um peixe, consegue vencer águas caudalosas e revoltas de uma corrente, de uma corredeira contrária, e consegue enfrentar a tudo e a todos, e mais ainda, ele consegue, o peixe, usar a própria água, que é a sua oponente, está tentando levá-la rio abaixo, levá-lo, o salmão, rio abaixo. Ele transforma a própria água na sua base para, se apoiando nela, conseguir vencer a água, se apoiando nela e batendo bem rapidamente com a sua cauda e suas nadadeiras, conseguir avançar e subir a pequena cachoeira, subir a pequena queda d'água e conseguir nadar corrente adentro, corrente acima, para desovar no alto leito do rio. É uma mensagem incrível do divino, que aqui e agora, no exílio, nós conseguimos transformar escuridão em luz. Nós podemos transformar os nossos oponentes, as nossas dificuldades, os nossos desafios, os nossos percalços, aquelas circunstâncias, aqueles acontecimentos que conspiram contra a nossa vontade e contra a nossa determinação, e de uma forma ou de outra, unindo matéria e espírito, unindo inspiração e sofrimento, transformarmos toda essa dificuldade em vitória, transformarmos em êxito, em sucesso, conseguindo dar a volta por cima e sairmos totalmente
vitoriosos. Por que eu estou falando disso? Porque nessa semana começa a Parashá, a porção de Shemot, que é traduzido como Êxodos, mas na verdade Shemot são nomes. Deus lembra dos nomes dos filhos de Israel. E o nome é a senha de acesso, a senha do Itaú, Bankfone, Itaú, Banklight, tem o Iti, agora tem um banco do Itaú. Não é propaganda para o Itaú não, pessoal. O Nubank agora é o banco mais poderoso do Brasil. Ele ultrapassou o Itaú, o Bradesco, com uma única agência virtual, com milhões aí de clientes, coisa e tal. Abriu ações na Bolsa de Valores de Nova York. A última informação que eu tive, eu estou desatualizado há alguns dias, é que ele valia 51, 52 bilhões de dólares, uns 10 bilhões de dólares mais que o Itaú, e uns 15 bilhões de dólares mais que o Bradesco. Um banco virtual de uma agência só. E pessoas que o fundaram alguns anos atrás, ou seja, uma frase de efeito no Talmud, não há nada que resista diante da determinação e da força de vontade de uma pessoa. A pessoa pode mover montanhas de dificuldades para conseguir alcançar o seu objetivo. Mas o segredo é, principalmente, se a pessoa estiver conectada com Deus. Aí fica bem mais fácil. Senão a pessoa acaba fraquejando. A grande vantagem da conexão com o espiritual, conexão com a Torá, com as mitzvot, com as 7 leis universais de Bnei Noach, é conseguirmos um canal de inspiração contínua. A espiritualidade serve, uma vez cultivada dioturnamente, de dia, de noite, na leitura de textos, no recitar de salmos, na concentração do nosso pensamento, focando o diálogo com Deus, abrindo nosso coração, nós buscamos um canal aberto de constante e contínua inspiração. E uma vez inspirados, podemos até fraquejar, mas não vai ser de uma hora para outra. Vai ser lenta e gradualmente, gradativamente. E vai ser num ritmo tal que podemos reagir prontamente com mais inspiração e mais ainda para transformarmos o fraquejar em fortalecimento da nossa atuação no mundo em relação à solução dos nossos problemas diários. E isso vem com muita fé, com muita esperança e com muita dedicação. Não só no aspecto físico, em geral, o ser humano ele é propenso somente a se dedicar ao aqui e agora, aquilo que é visível, que é tangível, que é palpável, que podemos perceber facilmente. Então, vamos dar tudo de nós mesmos para conseguirmos atingir o nosso objetivo. E acabamos esquecendo o principal, que o meio também é um objetivo. Rezarmos diariamente para Deus é um objetivo, não é só a finalidade para conseguirmos tudo o que queremos, ou agradecermos, ou louvarmos Deus, ou pedirmos, solicitarmos, fazendo os nossos pedidos, né, diários. Há uma história interessante. Havia um rei descendente direto do rei David, ele é conhecido em português como Ezequias, mas nós vamos nos referir ao nome dele em hebraico. O nome dele era Hisquial Ameler, o rei Hisquial. Hisquial Ameler, segundo o Talmud, era um rei justo, um super tzadik, um gigante do judaísmo. Ele era tão especial, ele induziu de uma forma ou de outra a todo o povo de Israel estudar a Torá, cumprir as mitzvot. Ele atingiu um nível de excelência comparável somente à época dos seus ancestrais, David e Shlomo, em relação à dedicação e à devoção a Deus. E está escrito no Talmud que nos mundos espirituais
havia uma intenção, a intenção divina era de transformar o Hizkiyahu HaMelech no Mashiach. Ele era um candidato excelente para se transformar e se revelar como o Mashiach. O rei Ezequias, o rei Hizkiyahu, de tão especial que ele era. Aí o que aconteceu? Houve um confronto, invadiu, a terra de Israel foi invadida por um povo inimigo, o povo de, deixa eu tentar me lembrar, Sanherib, e tinha um grande comandante com dezenas e dezenas e milhares de soldados do inimigo que cercaram a cidade de Jerusalém no anoitecer do dia. O Hizkiyahu HaMelech, ele era totalmente conectado com Deus e com o espiritual. Ele tinha certeza absoluta, mesmo sem pedir. A confiança dele era total em Deus. E Hashem iria dar um jeito na situação. Aí o que ele fez? Ele se espreguiçou, deu um bocejo, falou, eu acho que eu estou com sono, eu acho que eu vou dormir. Enquanto todo o povo de Israel estava com os nervos à flor da pele, quer dizer, na cidade de Jerusalém, porque ela estava totalmente cercada de todos os lados, o rei Hizkiyahu, Ezequias, deu um bocejo, se espreguiçou, falou, vou dormir, porque ele tinha a certeza absoluta que Deus ia dar um jeito na situação. No dia seguinte, ocorreu uma epidemia, eu acho que não era coronavírus, não. Ocorreu uma epidemia e matou todos os soldados do exército inimigo. Um milagre total. No amanhecer do dia, todo o exército inimigo estava deitado sobre o chão, sem vida. Terrível para eles. Milagre total para o povo de Israel. E olha só, o Hizkiyahu HaMelech estava totalmente certo. Ele sabia que Hashem, em mérito do povo de Israel, ia fazer um milagre total. Mas veio uma voz divina, ele era inspirado por Deus, também veio uma voz para o profeta Isaías, Ishaiah, e disse, Hizkiyahu HaMelech era para ser o Mashiach, mas ele não fez por merecer. Mesmo tendo a certeza absoluta de que ele seria atendido, ele nem fez pedido nenhum. Olha o nível de confiança que ele tinha em Deus. Ele nem pediu para Deus para dar um jeito na situação. Ele tinha certeza absoluta que Hashem ia se manifestar em mérito dele e do povo de Israel. Hashem deu a entender, por inspiração divina, por inspiração profética, e pela ordem natural das coisas, pela natureza, já que Hizkiyahu HaMelech era um tzadik tão grande, ele tinha que passar a noite inteira rezando para Deus, pedindo do fundo do coração, ao recitar os Salmos, Teilim, a obra de inspiração divina formulada por seu ancestral David, ele tinha que rezar a noite inteira, porque diante de uma dificuldade, mesmo com uma certeza absoluta que Deus iria responder, o trabalho nosso é orar para Deus. Ah, mas a gente não reza somente para pedir? Não. Ah, mas a gente não reza somente para agradecer? Não. Ah, mas a gente não reza somente para louvar? Também não. Então, por que a gente reza? Para ficarmos plugados, conectados, totalmente ligados a Deus. A reza é um canal aberto. E a função do ser humano é, na medida do possível, manter o seu canal aberto com Hashem. Porque
Hizkiel Amelech não passou a noite inteira rezando, mesmo que ele tinha a certeza absoluta que ia acontecer um milagre? Ele deixou de se revelar como o Mashiach. Mashiach é um tzadik tal, o nosso candidato chapa única, o Rebbe de Lubavitch, é um tzadik que fica orando para Deus da mesma forma que uma alma fora do corpo fica. A pergunta que nós fazemos, o que as almas dos entes queridos que falecem, já que eles não podem fazer mitzvot, nem mitzvot da Torá, nem as leis universais de Bnei Noach, eles não podem fazer nada no aspecto físico, o que as almas ficam fazendo lá em cima o tempo todo? Uma primeira ideia, elas estudam a Torá. A Torá não depende só do aspecto físico. A Torá também pode ser exercida, o estudo da sabedoria infinita de Deus pode ser exercida também no campo espiritual. Mas tem mais um aspecto importantíssimo que as almas ficam fazendo o tempo todo lá em cima. Elas ficam louvando, elas ficam conectadas com Deus o tempo todo, porque a Hashem está mais revelada no mundo espiritual. As almas ficam louvando e rezando para Deus o tempo todo, com a mesmíssima necessidade que nós temos, nós aqui vivos, alma dentro do corpo, de respirar. Ninguém pensa, vou dar uma paradinha de respirar, daqui a 5 minutos eu começo de novo. Não, nós respiramos o tempo todo. Talvez num mergulho, no mar, na piscina, nós nos programamos para segurar o oxigênio dentro do pulmão alguns instantes. E não pode ser muito tempo também. Mas, normalmente, nós respiramos o tempo todo. Seja dia, seja à noite, seja aqui, seja acolá, seja de uma forma, seja de outra, não importa que atividade estamos exercendo no momento, mas nós estamos respirando. Pode ser que nós estejamos comendo, ou não, bebendo, ou não. Pode ser que nós estejamos andando, ou parados, trabalhando, ou descansando, fazendo isso, fazendo aquilo, mas, em geral, nós respiramos o tempo todo. E é isso que a alma faz quando ela está fora do corpo. Ela se conecta com Deus e louva a Deus constante e continuamente com a mesma necessidade que nós temos de respirar. E é isso que um tzadik faz. Só que detalhe, o tzadik está dentro desse mundo, mas ele consegue um nível de conexão igual à alma fora do corpo, só que ele está dentro do corpo. Ele está conectado com Hashem 24 horas por dia. O rei Hizkiel, Melech Hizkiel, deveria estar acordado, já que todo o povo de Israel estava aflito, porque estavam temerosos, porque o exército inimigo estava cercando a cidade de Jerusalém, a capital do reino. Então, ele tinha que se solidarizar com o povo e devia estar conectado com Deus o tempo todo, e não ir dormir. Na verdade, Sadikim, de uma certa forma, também estão conectados com Deus quando estão dormindo, porque por meio do sonho, eles conseguem revelações dos mundos espirituais que, em resposta a diversas perguntas do seu estudo, dos seus problemas durante os seus desafios durante o dia, então há transferência da alma no tzadik mesmo durante o sono. Mas Hashem queria que o rei Hizkiel estivesse rezando o tempo todo da mesma forma que o restante dos habitantes da cidade de Jerusalém estavam rezando para Deus. Então, na verdade, o que nós fazemos, exercemos na Galut, no exílio, não é somente um meio de chegarmos até a redenção, é também um objetivo. É claro que a redenção é uma consequência, é um desdobramento natural de nós conseguirmos elevar todas as faíscas divinas dentro do mundo e do plano físico e material, a ponto de desencadearmos a revelação de Mashiach e a subsequente revelação do Criador. Mesmo assim, Hashem
aprecia muito a nossa atuação no exílio. O exílio não é uma finalidade, é só um meio. Mas a nossa atuação dentro do exílio também é uma finalidade. Nós estamos buscando uma finalidade maior, mas Deus também gosta da nossa atuação dentro do exílio, porque aqui tem um saborzinho especial. Nós servimos a Deus sem vê-lo, pelo menos a maioria das pessoas. Nós servimos a Deus motivados pela nossa fé, motivados pela nossa confiança em Deus, motivados pela nossa esperança, motivados pela nossa sensibilidade maior em relação ao plano divino, em relação ao mundo espiritual, em relação à espiritualidade produzida pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento e pelas nossas ações, mesmo que nós não temos olhos equipados para enxergarmos espiritualidade. Somos movidos por esse chip especial instalado na nossa alma, chamado de fé, chamado de confiança. Deus, na sua bondade infinita, ele não iria exigir o impossível das pessoas. Olha, me sirva sem me ver. Faça bons atos, atos de solidariedade humana, visando o efeito espiritual, sem ver o mundo espiritual, sem ver o efeito espiritual das suas ações. Nós poderíamos pensar, acho que Deus está pedindo o impossível. Não, isso é uma regra geral revelada no Talmud, que diz o seguinte: Ein akadosh baruch hu ba batrunia im briotav. Deus não vem com exigências impossíveis de suas criaturas. Em outras palavras, Deus só exige na medida e de acordo com as nossas possibilidades. Então, para Deus dar uma reequilibrada nesse paradoxo que é espiritualidade e materialidade, mundo espiritual e mundo físico. Espiritualismo e materialismo, a tendência de se espiritualizar e a contrapartida da tendência de se embrutecer, de se materializar cada vez mais, o materialismo exacerbado, né? Bruto. Aí, como lidar com esse paradoxo? Para dar uma reequilibrada, para reequilibrar a balança, Deus instalou 2 chips na nossa alma. O primeiro se chama fé. E o segundo, mais sofisticado ainda, é 5G. É tecnologia made in China. Estou brincando. 5G. O segundo chip se chama confiança em Deus. E é claro, o Tzadik Hizkiyahu HaMelech, ele tinha fé e tinha confiança. Mas esses 2 chips, uma vez processado na máquina da nossa alma, tem que gerar atitudes boas e positivas. Principalmente, abrir um canal de devoção, um canal de espiritualidade, um canal de oração, um canal de estudo, um canal de conexão com Deus. Esse é o nosso trabalho no exílio. Esse é o nosso trabalho na Galut. Servirmos a Deus. Hashem criou o exílio, criou o oculto, seu próprio ocultamento, porque ele tem um prazer incrível. O prazer de Deus é contínuo, é infinito. Não é nada similar ao prazer do ser humano. O prazer de Deus é infinito e contínuo, infinitamente contínuo. E ele tem um prazer infinito quando nós conseguimos ultrapassar, transcender os nossos próprios limites, servindo a Deus, apesar de todas as dificuldades, apesar do mundo físico e material, apesar da nossa inclinação do mal, apesar de vivermos no mundo físico e material, onde não vemos reveladamente Deus. Hashem
quer que nós rompamos barreiras, quebremos todas as barreiras dos limites para mantermos uma conexão com Deus. Aqui e agora, no exílio. E em mérito disso, então Hashem, que é a bondade absoluta e é a bondade suprema, ele haverá de nos recompensar com a revelação de Mashiach